pessoal? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Novamente por aqui para fazer um vídeo, né? Um novo vídeo com relação a hoje. Vamos continuar, né? Só continuando, né? Vamos falar hoje sobre polarização elétrica, né? Sobre polarização elétrica, né? Que estamos olhando aqui na nossa tela. Nossa tela estamos observando o seguinte, né? Estamos apresentando aqui um material dielétrico, né? Estamos considerando um material dielétrico formado por dipolos intrínsecos, né? Ou também chamados dipolos permanentes, né? O momento de dipolo intrínseco, o momento de dipolo permanente, né? E temos, já temos várias moléculas, né? Por exemplo, a água, ela tem um dipolo permanente. O ácido clorídrico, HCl, né? o gás monóxido de carbono também são vários exemplos de moléculas com dipolos intrínsecos ou com dipolos, um momento de dipolos permanentes, né? Tudo bem. Então, aqui estamos mostrando justamente um dielétrico, né? Com momento de dipolos permanentes, né? O intrínseco, como estávamos falando. E aqui temos ausência de campo elétrico, né? Um campo elétrico externo aqui é zero neste caso, né? O que acontece? Quando não tem ausência de campo elétrico externo, os momentos de dipolos, elétricos, eles se orientam, como vocês veem, de uma maneira aleatória, né? Se orientam aleatoriamente, e nós já falamos, acho que no vídeo passado. E isso que acontece? Que acontece? Então, como se orientam aleatoriamente, aqui não vai se observar um momento dipolar coletivo, né? Uma resultante no caso, né? Não vamos observar um momento dipolar coletivo no caso, né? Ou seja, um macroscópico no caso, né? Entendeu? Então é isso que acontece aqui. Então não vai ser possível, então assim na média aqui a resultante igual a zero, né? De momento dipolar, então porque eles estão aleatoriamente em direções a vezes que se anulam, né? Então, mas se quando um campo elétrico estacionário externo age em este dielétrico aqui, olha o que acontece. O que acontece quando um campo elétrico, né? Um campo elétrico aqui, eu esqueci de colocar aqui, mas dá para colocar aqui ainda, né? Aqui este é o campo elétrico, né? Um campo elétrico. Esse campo elétrico aí, quando um campo elétrico externo age, um campo elétrico estacionário age sobre esse dielétrico, que possui, né, dipolos elétricos permanentes, o que acontece? A causa desse campo elétrico, esses dipolos que vão sofrer, lembrem que os dipolos são vetores, né? Esses dipolos vão sofrer que? Torques. Ou vão sofrer, primeiramente, anterior a isso, podemos dizer que esses momentos de dipolos vão sofrer que? Devido à ação do campo elétrico, vão sofrer que? Uma força elétrica, né? Em princípio, uma força elétrica. Essa força elétrica vai gerar torque nesses dipolos elétricos, no momento de dipolo elétrico, vai gerar torque. Esses torques vão ser que vão tender a orientar esses torques, nós já fizemos uma aula passada sobre isso. Esses torques vão fazer que? Vão tender a orientar os vetores do momento de dipolo na mesma direção e sentido que o campo elétrico, né? Mais ou menos é isso que está acontecendo aqui na segunda figurinha aqui que estamos observando aqui, olha. A tendência é aqui cria uma força elétrica, gera um torque, esse torque tende a orientar na direção e sentido do campo elétrico, né? Mais ou menos é uma figura aqui fazendo já uma coisa mais microscópica, né? Mais próxima, você observaria mais ou menos essa polarização devido ao campo elétrico, né? Devido a esse campo elétrico externo, né? Vamos lá. Tudo bem, dito isso, a gente pode fazer, vamos partir para uma analogia aqui, para ter uma ideia do que é polarização elétrica, né? E alguma consequência, pelo menos, né? Vamos ver uma consequência, pelo menos, neste vídeo.
Olha só, aqui podemos partir, por exemplo, podemos partir aqui no caso, se a gente, aqui, observando aqui, fizemos um zoom deste material e observamos uma polarização, né? Ou seja, representamos, em vez de colocar moléculas, representamos em vetores, né? Esses vetores em verde representam que esses vetores em verde representam, não podemos esquecer que esses vetores em verde representam os dipolos, os momentos dipolares elétricos, né? Os vetores, né? Ok, vamos lá. Vamos fazer uma analogia, vamos partir fazendo uma analogia, já que agora representamos, em vez de estar representando um material, lembrem que materiais elétricos, eles estão representados por cargas ligadas, né? Cargas ligadas, então essas cargas ligadas, elas apresentam um momento dipolar, neste caso um momento dipolar permanente, e aqui temos uma polarização, então aqui o material é representado por momentos dipolares elétricos, né? Os vetores. Então, as variáveis físicas que nós vamos encontrar em consequência desta polarização é representado por momentos, por dipolos elétricos. Então, isso significa, por analogia, se nós vamos a uma analogia, olha só, por analogia, olha só, quando nós tínhamos, só lembrando isto, eu já fiz a figura, né, para perder menos tempo, né, fazendo figuras, né? Por analogia, lembram ou não? Por analogia nós fazíamos o quê? Por analogia nós fazíamos, lembrem que por analogia que nós apresentamos. Lembrem que por analogia, quando nós tínhamos cargas livres, aqui temos cargas livres, lembram? Vamos supor que aqui esses pontos vermelhos representam cargas livres, né? Só que, claro, estamos considerando um volume, só que eu exagerei um pouco, porque na verdade, aqui está carregado de uma forma contínua, não discreta, não? Só que para efeitos de didática eu coloquei pontinhos, mas há que considerar que esses pontinhos são bem próximos, né? Então são cargas contínuas, é um corpo volumétrico carregado continuamente. Então, só que na que nós consideramos que cargas livres e a representação era em função das cargas, ao contrário daqui. Essa analogia eu quero pensar aqui. Aqui estamos representando esse material elétrico por dipolos elétricos e aqui por cargas elétricas. Quando fazíamos isso, quando a gente, por exemplo, queríamos calcular, por exemplo, que depois eu faço de propósito esta definição, porque depois, quando queríamos calcular, lembrem que este observador, né, é o observador, né, esse observador aqui, este observador que mede, então vamos supor que quero medir através desse observador, quero medir o potencial nesse ponto M, por exemplo, né? Então, esse potencial, como seria esse potencial? Lembrando que esse potencial poderia ser, por exemplo, vamos lá, o potencial, então, por definição, lembram ou não? Por definição, é só ir para a definição, potencial, né, como é o observador, né? Então, vai ser igual a K, né? Só que olha só, eu peguei um diferencial de volume, em esse diferencial de volume tem um diferencial de carga, então, por lo tanto, eu vou considerar um diferencial de potencial, né? Então, por quê? Porque esse diferencial de carga linha vai produzir um diferencial de potencial naquele ponto N, por exemplo, estou falando assim. Então, aqui seria esse diferencial de carga linha dividido, né, entre a distância, que seria R, o módulo de R, né? Então, aqui, quando eu quero calcular o potencial total, sumo todas essas cargas, então vai ser aí, né? Isto vai ser assim, né? Potencial K sai fora, a integral diferencial de Q, e aqui R. Lembrando aqui, só estou relembrando, tá? Só estou relembrando aqui. Mas esse diferencial de carga, então, esse diferencial de carga está representado por uma densidade de quê? De volume, né? Uma densidade de volume, né? Lembram ou não? Então, a carga está distribuída de uma maneira uniforme, né? Então, aqui temos uma densidade, e temos aqui uma densidade de volumétrica, né? Uma densidade
que me representa a carga, que nós colocamos a densidade, né? A densidade é igual a quê? A diferencial de carga, linha, vezes diferencial de volume, linha. Lembra, não? Então, essa é a densidade com que a densidade, essa carga pode ser representada, então, em função, então, essa carga, linha, né? Essa carga linha pode ser representada em que? Em função da densidade dela, né? A densidade de carga por unidade de volume, né? A densidade, o ρ, né? Definido por ρ, né? Então, isso significa que tu pode, então, aqui, olha só, então, isso significa que o potencial de R pode ser definido K, né? Diferencial de K seria, não sai fora, né? A densidade, né? Se tu quiser, a gente pode colocar ali assim, né, também, né? A gente, vamos supor que se não é constante, né, a R', né? Densidade R', o diferencial de volume em linha dividido entre R, né? Um módulo dele. Ok, isso aí, pessoal, isso aqui vai me dar, isso aqui vai me dar, isso aqui vai me dar, isso aqui vai me dar aqui, vamos lá. Isso aqui vai me dar, só que vou colocar aqui o quadradinho, esse vermelho aqui, a esto le vou chamar, a equação, a esta equação le vou chamar a equação número, a esta equação le vou chamar a equação número 1, tá? Por quê? Porque, quem sabe, vou usar, né? No princípio, vou usar essa equação, ou vou comparar com alguma coisa. Agora, olha só, isso nós já sabíamos, desculpem ter repetido isso, mas é bom, né, a vezes. Isso nós já sabíamos, essa definição, né? Mas o que eu queria que vocês fixem é como que quando temos cargas distribuídas, falamos de densidade de carga, né? Densidade de carga no caso, né? Agora, no caso nosso, estamos falando, já não representando por carga, estamos representando por dipolos elétricos, por momento, por os vetores momento de dipolos elétricos. Isso quer dizer que eu faço um desenho mais ou menos parecido, né? Um desenho mais ou menos parecido, ou seja, mais ou menos um desenho parecido, né? Um desenho parecido, né? Vamos colocar aqui. Colocar também, já fiz o desenho, né? Porque já fiz o desenho só para, olha só. Então, olha aqui. Se vocês vêm aqui, também vou, vamos supor que agora queremos calcular esse mesmo potencial também, por que não? Um potencial nesse ponto N, né? Só que agora a representação no caso, ela é dada em que? A representação no caso é dada em que? Em momentos dipolares elétricos, né? Então, que significa que eu vou escolher, então, na verdade, um diferencial de quê? Um diferencial de volume, né? Vou escolher que ou seja, estamos supondo já que o material está polarizado, né? Estamos supondo que o material está polarizado, esse aí. Então, vamos pegar um volume infinitesimal. Esse volume que estamos vendo aí, isto é infinitesimal, né? Só para aclarar aqui, infinitesimais, né? Do ponto de vista macroscópico, macroscópico, claro, né? Mais grande suficiente, ou seja, esse volume infinitesimal, diferencial de Bernoulli, ele, além claro, infinitesimal do ponto macroscópico, mas ele é grande o suficiente, né, para conter várias moléculas de elétrico, né, Então, assim, em esse diferencial de volume, eu posso considerar, então, que temos aqui, em esse diferencial de volume, eu posso considerar, então, que temos aqui um número infinitesimal de momentos
de dipolo, certo? P, né? P minúscula, é uma letra P minúscula, né? Ok, né? Aqui neste caso, né? Só aclarar aqui, neste caso, aqui neste diferencial entre volume infinitesimal, tínhamos um diferencial de Kelvin, em este caso, por analogia, né? Estamos fazendo uma analogia, né? Não podemos, né? Estamos fazendo uma analogia para entender de uma maneira didática aquilo, né? Então, olha só. Então, por exemplo, eu quero calcular o potencial nesse ponto, nesse mesmo ponto N, né, através desse observador, né, sempre com esse observador, este é o observador, né? Então, como este observador, é por isso que aqui o potencial, como eu sei que esse é o potencial feito pelo observador, pelo raio vector, né, esse raio vector R que observa ponto N, o potencial, por isso que está em função de R aqui, né? Mas, que acontece? Então, vou calcular esse potencial, né? Mas prestem atenção, nós já tínhamos calculado o potencial de um dipolo, então a gente pode extrapolar só, né? A gente pode fazer uma extrapolação no caso, né? Uma verificação no caso, né? Então, aqui, mais ou menos, a ideia já está colocada, né? Então, assim, então estamos falando aqui que nesse diferencial de volume, existe em este volume infinitesimal, existe uma quantidade infinitesimal também de momento de dipolos elétricos, né? Então, assim, isso significa que aqui existe uma, assim como aqui existe uma densidade de carga, aqui existe uma densidade de carga, aqui existe uma densidade de carga volumétrica, né? Aqui existe que uma densidade de momento, né, de dipolos, né? Aqui existe uma densidade de momento de dipolos, né? Então, aqui podemos então aqui existe então uma densidade, então vai existir aqui uma densidade de momentos de dipolos, de momentos de dipolos, né? De momentos de dipolos. Densidade de momentos de dipolo, né? Então, aqui estamos falando de densidade de momentos de dipolo. Como assim? Essa densidade, claro, volumétrica, né? Vamos definir como que essa densidade, justamente essa densidade de momento de dipolo, vamos definir com a letra P maiúscula, né? P maiúscula, para diferenciar do momento de dipolo elétrico, né? Com P minúsculo. Essa densidade de momento de dipolo vamos definir como que? Como essa letra P, a que vamos chamar de quê? De polarização elétrica, ou também, como já falamos, né? Eu acho que até nem falei o que está o título, né? Mas como o título já diz, na verdade, isto seria a polarização elétrica, ou vector ou também chamado vector de polarização, ok? O vector de polarização. Então, essa seria a densidade. Então naturalmente, essa polarização, que é a densidade, naturalmente, então, seria igual a quê? dP, né? dP diferencial de volume, certo? Então, naturalmente, seria essa definição, né? O volume, a polarização por unidade de volume, né? Essa seria a definição da polarização, ou vector de polarização, ok? Ok. Continuando, a gente, uma vez que eu já tinha falado, né, que como já conhecemos na verdade, isto aqui, para ser uma analogia, como estava dizendo, a gente pode calcular o potencial, só que o potencial de dipolo já foi calculado, né? Não precisa, é só relembrar ou só colocar aqui em evidência. Lembram que a gente já fez isso aí, então primeiro podemos extrapolar para, como assim? Olha só, nós já fizemos essa continha de potencial, também está aqui já desenhado, né? Como eu falei para vocês, é melhor estar desenhando com antecipação para não estar demorando no vídeo, né? Então aqui, olha só, isto já foi aqui, olha aqui, nós já fizemos isto, né?
nós já fizemos esto, lembram? Nós já fizemos esta, se poderia dizer, esperem aí, só aqui queria, aqui, só para colocar, deixa eu colocar aqui melhor, vou deixar aí mesmo, Opa. Ok, olha só, que é o que estou querendo dizer aqui na verdade, né? Que é o que eu estou querendo na verdade propor aqui, né? Nesta figura, né? O que estou querendo propor é que nós já fizemos, né? Nós já fizemos para uma, né? Que nós já fizemos no caso aqui. Nós já fizemos, né, pensando em um potencial, nós já fizemos o potencial de um dipolo, né? Nós chegamos a que conclusão de um potencial de um dipolo? Se a gente lembra, a gente chegou que o potencial de um dipolo, neste caso, para este caso, era o potencial era dado, vou colocar aqui, o potencial era dado como? O potencial era dado como K, né, constante elétrica, P, momento dipolar elétrico pelo vector unitário dividido entre R menos R' ao quadrado, né? Nós encontramos isso, nós já temos essa definição, já fizemos isso em sala de aula, né? É fácil de chegar a essa equação. Então, olha só, mas a gente pode convertir ainda, lembrando que esta representação que estamos vendo aqui pode ser olhada de outra maneira, como está aqui, né? Só colocar um momento dipolar e é como se estivéssemos calculando o potencial deste dipolo, né? A essa distância, né? O R no caso, né? Só que aqui temos o observador, né? Aqui estamos colocando este observador que está aqui, só isso, né? Só isso, porque olha só, se nós pegamos, só dar uma olhada aqui, se nós pegamos aqui seria o potencial, né? No caso, né? No caso seria aqui do jeito que está aqui, seria aqui K, né? P, produto ponto, né? O R vector dividido entre R quadrado, certo? Só que esse R, se temos um observador, esse R vector, o R vector vai ser igual a R menos R', certo? É isso que acontece, só isso. Essa é a jogada vectorial, né? Vamos lá. Prestem atenção. Então, isto aqui ainda pode ficar, isto aqui, como pode ficar ainda isto aqui? Isto aqui a gente pode ficar ainda, né? Lembrando que o vector unitário é igual ao vector entre o módulo. Qual é o vector? R menos, estamos falando de um observador, né? Existe um observador R, o vector, né? O vector unitário seria o vector R dividido entre o módulo, cálculo vectorial. R menos R', certo? Então, isso vai me dar aqui, que o potencial, então, o potencial em R, observado, né, por observador R, vai ser igual a quê? Este observador, no caso, né, vai ser igual a quê? A K, P, lembre que esse P é o P minúsculo, né? Não é o P, não é a polarização, né? Lembre que a polarização está colocado com se poderia dizer, com um rabinho aqui embaixo, né? Para identificar que é maiúsculo, né? Então P aqui, este é o momento dipolar elétrico, produto ponto com vezes o vector, né? Dividido, aqui seria como multiplicar com este seria R menos R ao cubo. Olha só, isto aqui
me representa o potencial. Olha só, isto aqui me representa, isto aqui me representa, isto aqui que me representa? Me representa o potencial, pessoal, isso me representa o potencial, que potencial? Me representa o potencial de um dipolo, ou seja, um dipolo, ou seja, outras palavras aqui, um dipolo, ó, um dipolo, esse dipolo aqui me produz, nesse ponto N, me produz um potencial, certo? Neste caso, né? Então aqui, mas aqui temos um dipolo que produz um potencial. Em um diferencial de dipolo, ou seja, então assim, considerando que temos uma vamos por analogia, considerando que então é um diferencial, um volume infinitesimal, né, vai produzir uma quantidade infinitesimal de potencial, olhando assim, né? Vamos pensando assim, de uma maneira, mas essa é analogia, então significa que eu posso dizer, então neste caso, que neste caso, o diferencial deste dipolo vai me produzir uma quantidade infinitesimal de potencial, ou seja, mais ou menos, isso significa então que meu caso seria, no caso, né, vamos supor, diferencial do potencial, não seria esse aqui, né, potencial, não é volume, é potencial, né, volume em linha, né, é igual a K, né, o diferencial de potencial, né? Esse potencial que nós temos, estamos falando deste aqui, estamos falando desse diferencial, dessa quantidade infinitesimal de polos elétricos nesse contidos neste volume infinitesimal, né? Ok? Então aqui nós temos aqui produto ponto R menos R línea, né, dividido entre al cubo, né? Isso aí. Então se tu integra, tu vai integrar isso aqui, né? Se tu integra, e olha só, lembrando que se nós começamos aqui, dá uma olhada aqui, a densidade de momento de dipolo, né, é igual a dP de volume linha. Então significa que lembrando que o diferencial de P é igual a polarização, né? É igual a polarização, lembra? Polarização diferencial de volume linha. Então significa que aqui, então, colocando e integrando direto já, né? Colocando e integrando direto, né? Vamos integrar já para não demorar direto. Então, potencial em R, potencial em R do observador, né? Do observador neste caso, olha o potencial, olha, estamos nesta figura, estamos falando que aqui que o potencial, medido por este observador, neste ponto N, devido à presença deste volume infinitesimal, né? Volume infinitesimal que contém dP, momento de dipolos elétricos, que contém essas moléculas de elétrico. Então, isto aqui vai me dar, né, o observador seria a função de R, porque é do observador, né? Função de R, porque é do observador. Então, vai ficar isso aqui integral, né? Integral seria K, né? K sai fora da integral, e aqui te vai ficar que vai integrar em todo o volume, no caso, né, de P, né? Vou colocar aqui P, porque dP aqui, dP é igual a polarização, né? A polarização, lembrando que a polarização está em função de quê? Está em função de o vector R'. Por quê? Porque o observador está em que o observador observa o observador
está observando a polarização com R' aqui, o vector de posição R'. Ok? Então vai ficar linha vezes o R, né, multiplicado o R menos R, o vector R', né, dividido que R menos R', tudo isso ao cubo, né, diferencial de volume livre, ok? Isso aí, né, isso aqui vamos chamar a equação número, a esto aqui le vamos a llamar a equação número, a esta aqui le vamos a llamar a equação número, vamos aqui, a esta equação le vamos a llamar a equação número 2, né? Vamos chamarle a equação número 2. A esta equação lo vou chamar a equação número 2. Temos aí o potencial, né? E temos aí o potencial, né? O potencial criado por esse volume infinitesimal, olha aqui, só olhar aí. Então estamos colocando de uma forma o potencial criado por esse volume infinitesimal, né, de Velinha, que contém um número suficiente de moléculas de dieléctrico, né, que produzem momentos de dipolos elétricos. Ok? Hemos encontrado mais ou menos esse teor matemático, né, em função da polarização, né, estamos colocando em função da polarização, porque temos um material polarizado, né, então tem que ter em função da polarização. Olha só, uma vez tendo isso, vamos partir para uma jogada, uma jogada usando física, mas física com algumas ajuda matemática, né? Olha só, para uma carga pontual, partimos assim, para uma carga pontual, o que temos para uma carga pontual? Para uma carga pontual temos o seguinte, né? Para uma carga pontual, né? Para uma carga pontual, que temos para uma carga pontual? Nós vamos colocar aqui bem claro os vetores aqui, por exemplo. Quando temos uma carga pontual observado por um observador, vamos supor que temos este observador, então suponhamos que temos observador, e aqui temos uma carga pontual, esta é a carga pontual. Então eu quero calcular, através desse observador, quero calcular o potencial nesse ponto N. Vamos que aqui também temos o ponto N, e eu quero calcular, então aqui eu vou observar, o observador vai observar como um raio vector de sempre R, e eu vou observar a carga com um raio vector R'. E o potencial vai ser produzido por essa carga e vai ser medido por esse raio vector que le chamamos R, né? Certo? Então, nessa configuração, que temos? Vamos iniciar pelo campo elétrico aqui. Que é o campo elétrico? O campo elétrico por definição é menos gradiente do potencial. Neste caso, gradiente do potencial nesse ponto, né? Mas nós sabemos que o campo elétrico, lembrem, para este caso específico, o campo elétrico é igual a que me diz? Não estou em aula, né? Para esse caso específico, aqui é igual ao campo elétrico. E neste caso específico, o campo elétrico para este caso específico é igual a K, né? Já sabemos, né? K pela carga, né? Pela carga que produz, dividido entre quem? Entre a distância da carga e o ponto onde vou medir o potencial, né? O observador. Então aqui seria o campo, em este caso aqui, só para respeitar o que nós tínhamos colocado aqui, né? Sempre que colocamos isso, é o campo do observador, né? É o campo observado pelo observador, né?
por isso coloco R, observa, o raio vector R que observa, né? Então, K, pela distância, essa distância é o módulo, né? O módulo, esse aqui, o módulo deste, pessoal, o módulo deste é igual a quê? A R menos R linha, né? O módulo deste. Vezes o vector unitário, porque é um vector, né? O vector unitário é na direção desse vector aí. Então seria assim, né? Esse vector unitário seria esse vector aqui. Só que esse vector aqui, né? Esse vector aqui é igual a quê? Né? Já sabemos, né? Esse vector é igual a quê? Lembram? K por Q. Então aqui seria vezes R menos R', tudo dividido entre R menos R', tudo isso ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, né? Ao quadrado ou ao cubo? Ao quadrado ou ao cubo? Vamos ver, dá uma olhada aqui. É só dar uma olhada aqui, olha aqui. Aqui era o quadrado, né? Aqui era o quadrado, o campo, né? Campo, definição de campo. E aqui seria então aqui não seria R quadrado, senão seria ao cubo, né? Lembrando pelo método choque e não choca. Lembrando pelo método choca e não choca, R já só repetindo para vocês fixarem, né? É igual a R menos R', né? Olha aqui, o módulo, se tu quer módulo, é só tu aplicar o módulo a ambos lados, né? Ok, vamos lá. Uma vez vocês tendo já essa definição, vocês podem fazer uma igualdade entre a primeira e a segunda. Como assim, professor? Olha só o que eu vou fazer aqui. Se tu iguala aqui, se tu faz uma igualdade, né? Porque lembrando que o potencial da primeira, ou seja, eu vou igualar no caso esta aqui, né? Esta aqui vou igualar com essa aqui daqui. Essas duas vou igualar. Só que para isso preciso saber que o potencial o potencial neste caso, pessoal, aqui seria igual ao potencial. O potencial neste caso também seria pelo observador. O potencial também é fácil, né? O potencial é K pela carga que gera, né? É um escalar, não precisa vector. Então, K dividido entre o módulo, né? R menos R', né? Certo? Então, olha só. Se eu igualo esses dois asteriscos, que colocamos aí, como que ficaria aí? Então, como ficaria aí? Se eu igualo aqui esses dois asteriscos, como que igualo aqui? Então seria menos, né? Se eu igualo esses dois asteriscos, como que seria igual? Eu colocaria aqui menos gradiente, né? Eu colocaria aqui menos, estou igualando os dois, seria menos gradiente do potencial, só que o potencial está lá, né? Só que o potencial está lá, seria menos K, porque o potencial está do lado aqui acima, né? K dividido entre o módulo de R menos R', né? É igual, vai ser igual a quê? O outro asterisco, que seria igual a K, porque, né? K porque por R menos R', né? Dividido entre, né? Entre K porque por R, entre R menos R', tudo isso ao cubo, né? Quem vai embora, né? Vamos primeiro eliminando quem vai embora, né? Esse K com Q, esse K com Q vai embora, né? K com Q vai embora. E que vai ficar, na verdade? Se vocês dão uma olhada aqui, o que vai ficar aqui, na verdade, é o seguinte, né? O que vai ficar aqui, na verdade, é o seguinte aqui, né? É o seguinte que vai ficar aqui. Olha só colocando aqui, vai ficar então aqui. Que o potencial, o gradiente, desculpem, a gradiente então de 1 dividido módulo de R menos R', né? Que aqui é igual a quê? A R menos R' dividido módulo R al cubo. Olha só, isso é o que nós hemos chegado a essa conclusão. Hemos chegado à conclusão, né,
hemos llegado à conclusão que temos esse operador aí, né? Temos esse operador. Agora, olha só, vamos chamar a este, vamos chamar a isto aqui, a equação, aqui ficou meio muito grande, né? Precisa ser muito grande. A esta equação aqui le vamos a chamar, a esta equação aqui, le vamos a chamar a equação número 3. Né? A equação número 3, olha só. Hemos encontrado a equação número 3, né? Mas lembrando que este potencial é um potencial medido pelo observador o R, né? Ou seja, esse potencial aqui é medido, esse potencial, essa divergência, no caso, desculpem, essa divergência, esse operador de divergência, ele está no referencial de isto aqui, R, que é radio vector. Mas nós precisamos, como está dentro da integral, precisamos que ele esteja nesse referencial, R', né? R', o que vai ser medido ainda. Então, isso significa que esse operador pode ficar, como assim? Porque, se vocês observam, aqui na integral 2, aparece isto aqui, veja, só que isto aqui, não posso colocar isto aqui. ¿Por quê? Porque este operador é observado por quem? Por o observador pelo raio vector R, ou seja, a derivada aqui em função de R. Então, eu tenho que fazer, na verdade, o operador no referencial R', o raio vector R'. Portanto, quem já sabe sobre referenciais, então eu posso dizer que o operador, assim, direto já, se vocês querem fazer como tarefa de casa, tudo bem, mas isto vai ser igual, sempre em referenciais é o contrário, né? Ou seja, posso eu direto já ir aqui, que o módulo de R menos R', né? R' aqui, olha, aqui estou demorando aqui uma coisa aqui, estava esquecendo aqui só, aqui esquecemos o sinal, né? Aqui esquecemos o sinal menos, ó, aqui. Esse sinal menos eu esqueci, esse sinal negativo eu esqueci aqui, então aqui vai te dar, na verdade, o sinal menos ficaria onde? Aqui, né? Sinal negativo, né? Aqui sai negativo. Vamos lá. Então aqui, eu estava colocando que isto aqui nos referenciais do outro, né, vai ficar igual, que vai ser igual a o operador no outro referencial linha, né? Vai ser igual menos o negativo dele. Vocês podem provar isso, mas isso já é natural, é trivial isso, tá? Então aqui vai ficar menos 1 sobre R menos R', certo? Isso significa que se é isso aí, então quer dizer que o linha é menos o outro, né? E menos significa que vai dar positivo, né? É só olhar essas duas, olhando essas duas, como que ficaria olhando essas duas aí, né? Colocando essas duas em evidência, como que ficaria então aqui? Como que ficaria aqui essas duas? Eu olhando a equação 3 e a equação 4, como ficaria então? Se tu olhar a equação 3 e a equação 4, como ficaria? Se tu olhar a equação 3 e olha a equação 4, como que ficaria, né? É só olhar, então fica que é só olhar que a equação 3 e a equação 4 quer dizer que vai dar positivo linha, né? Ou seja, em outras palavras, o linha aqui, na verdade, então na integral, vamos lá, na integral de 3 e 4, na integral 2, ou seja, aqui, é só dar uma olhada aqui, de 3 e 4 em 2, na integral 2, como ficaria, né? Ou seja, de 3 e 4, tu comparas e na integral 2, vai ficar, né, automaticamente, né,
e vai ficar automaticamente como ficaria, né? Então vai ficar como, é só colocar direto já a integral. Então vai ficar assim, né? É só dar uma olhada aqui, vai ficar assim. Vai ficar que o potencial em R vai ser igual à integral, a K, né? Integral de todo volume, ou claro, né? Do polarização, né? Da polarização vezes, ou se tu quiser colocar ainda vou colocar aqui linha, né? Vezes o gradiente, né? Mas já em linha, né? Em linha de quem? De U1 dividido entre R menos R línea, lembrem? Diferencial de B línea, volume línea. Todo, vamos a integrar em todo o volume, né? Lembrando isso aqui, né? Agora, olha só, a esta equação le vamos a chamar, bom, a esta equação le vamos a chamar a equação número 5, le vamos a llamar a esta ecuación, ¿eh? Estamos viendo una ecuación de un vector, de un producto punto de un vector, ¿eh? De un vector, o sea, podemos llamarlo así, ¿eh? Olha só, yo puedo compararlo esto, ¿eh? O sea, para análisis vectorial, que voy a hacer aquí es análisis vectorial. Yo puedo decir que esto es un vector, o puedo compararlo al producto punto de un vector, ¿eh? Un producto punto de un vector, veces o gradiente, né? O gradiente, lá em linha, mas tudo bem, mas é o gradiente, né? É o gradiente de que? É um escalar. Então, vou colocar o gradiente de um escalar. Então, é isso que estou vendo aqui, o produto ponto de um escalar. Podemos analisar dessa maneira. Então, existem várias identidades vectoriais. Por quê? Porque, olha só, eu teria a forma de eu poder fazer uma comparação, sim? De un potencial, ¿no? Para llegar a una equivalencia, por así decir, o sea, para conseguir hacer una analogía. A veces la física tiene conclusiones por analogía también, ¿no? Así como a fuerza gravitacional, a fuerza eléctrica. Entonces, más o menos es eso que yo quiero hacer aquí, por analogía, para llegar a una analogía con la ecuación número 1, que está aquí, dar uma olhada aqui a equação número 1, né? Onde tem K, a densidade, mais ou menos, lembrando que aqui a equação número 1, né? Lembrando que nessa equação número 1, prestem atenção, só lembrando que aqui essa equação número 1, essa equação número 1 pode ser colocada desta maneira, né? Lembrando que o R aqui, essa equação número 1, equação número 1 é igual, né? K, recolocando, né? A densidade, né? Linha, né? Diferencial de volume em linha, né? Dividido entre R, lembrando que esse R é um módulo, né? Sei. Então, essa equação continua sendo a equação número, só que eu fiz só colocar aqui, só que essa equação continua sendo a equação número 1. Continua sendo a equação número 1, né? Continua sendo a equação número 1 aqui, né? Ok, esse continua. Então, olha só, eu quero fazer uma analogia, só que do jeito que está aqui, né? Do jeito que está aqui, fica um pouco difícil. A equação número 5 torna um pouco difícil matematicamente falando. Então, vamos fazer aqui umas jogadas matemáticas usando cálculo vectorial, identidades vectoriais, tendo aqui em conta que temos aqui um produto de um vector vezes o gradiente de um potencial, né? Porque o que está dentro desse gradiente é um potencial aqui, um potencial escalar. Ok, então isso significa que eu posso fazer o seguinte: temos a seguinte identidade, temos uma identidade seguinte. Lembre que o gradiente, temos essa identidade aqui que podemos usar, o gradiente de ponto de quem? De um potencial, de um escalar vezes um vector.
ya aproveitando que nós fizemos aqui essa nomenclatura, essa simbologia aqui. Então isso vai me dar que, lembram, isso é fácil, né? Porque primeiro tira o escalar, o potencial escalar, né? O potencial escalar vezes que? Vezes o gradiente, vezes o gradiente, ponto do vector, certo? Mais, agora sai o vector para fora, vezes ponto, né? Ponto, vezes o que? O gradiente do potencial, certo? É isso que temos. Só que aí, olha só, de aí eu posso tirar esta aqui, essa parte aqui, de aqui, ou essa multiplicação está aqui. Então, meu problema aqui, na verdade, é colocar em evidência, isto aqui. Isso, colocar em evidência. Como ficaria, então, em evidência isso aqui? Então, então aqui, é isso o meu problema, né? Olha só que, então, esse aqui é a identidade, né? É uma identidade vetorial, tá? Uma identidade vetorial que vocês têm que saber. Agora, olha só. E neste caso, colocando em evidência esse a vector ponto, né? Colocando em evidência esse vector, né? Ou seja, vou colocar aqui esse vector aqui, né? Esse vector a vezes, né? Isso vai me dar que? Isso vai me dar que o gradiente aqui, né? Gradiente vezes potencial A, né? Menos, né? Agora vou colocar menos, porque vai ficar potencial, o gradiente aqui, vezes A, ok? Então aqui, eu vou colocar isso na integral 5, então em 5, né? A integral 5, como ficaria então aqui? Olha só, se eu coloco isso em 5, vai ficar como então essa integral? Essa integral ficaria, é só colocar em evidência todos os valores aqui, né? Rapidamente colocando, ficaria como? Seria então em 5, ficaria potencial em R, vou colocar mais para cima, né? Então vai ficar aqui, vou colocar aqui potencial em R, no caso vai ser igual, vamos lá, K, vai ficar quantas integrais? Vai ficar duas integrais, né? Então vamos dividir já em duas integrais rapidamente, então vai ficar em duas integrais, volume, aqui gradiente, é só colocar, em 5, né? Essa equação em 5, né? Essa identidade vetorial em 5, então vai ficar gradiente de que? Ponto P, dividido vector, lembre que isto é vector, se tinha vector, R', tudo isso, lembrem que tudo isso, o gradiente tudo isso diferencial de volume linha, né? Volume linha, menos quem? K integral em todo o volume também, de quem? Agora é o escalar, o potencial escalar seria R menos R', né? Vezes o gradiente, vezes, não é vezes, porque é um escalar, né? É um escalar, então não precisa aqui o ponto, né? Então vamos lá. Produto ponto A, polarização, né? Esse é o vetor polarização, certo? Diferencial de linha, né? Todo volume, estamos integrando em todo o volume, certo? Só estamos colocando em evidência os valores aí, as variáveis vetoriais aí, né? Só isso que estamos fazendo. Agora, o que acontece? Se comparamos, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Se comparamos este termo que está aqui, a ver, qual, este termo que está aqui, se comparamos este termo que está aqui, esse termo aqui,
ese termo aquí. Ya tenga forma, si comparamos ese termo aquí con esta ecuación número 1 de vermelho, a ecuação número 1 de vermelho, né? Ou seja, eu vou pagar isso aqui para não criar confusão aqui, não olhar as duas figuras, né? Então, se nós olhamos a equação número 1, né? A equação número 1 aqui, esta equação número 1, olha a densidade aqui, né? Se vocês olham essa figura e comparam com esta parte deste resultado, ela tem dá para fazer uma analogia com relação à densidade, né? Já esta parte não, olha só, ainda está para desenvolver matematicamente ou vectorialmente. Então, o que vamos usar? Aqui se semelha, isto se semelha, ó, isto aqui se semelha a quê? Isto se semelha a um teorema, mas como assim? Lembram um teorema? Isto aqui me representa que o gradiente de um vector, né? Um gradiente de um vector. Isto daqui eu posso representar como um vector. Todo isto aqui eu posso representar como um vector, né? Todo isso aí é um vector, né? Porque o que está embaixo é um escalar. Então, um vector, só que esse vector integrado em todo o volume. Isso, então, eu posso então usar o teorema, e isso vendria a ser o teorema da divergência. Eu posso usar o teorema da divergência. Qual é o teorema da divergência? O que diz o teorema da divergência? O teorema da divergência diz que a integral, já aproveitando isso, do gradiente do vector, né, em todo o volume, no caso em todo o volume, né, é igual à integral da superfície, né, integral em toda a superfície do mesmo vector vezes diferencial de área, né? Vector diferencial de área, né? Isso é o teorema de divergência. Então é isso que vamos usar nesse termo aí. Como que ficaria então? Então esse termo, como ficaria então nesse caso? Esse termo vai ficar então potencial. Então, usando esse teorema, nesse termo vai ficar o potencial vai ser igual a K sai fora. Então essa integral vira uma integral de superfície. Então vai ficar uma integral de superfície. Então a integral em toda a superfície, né, fechada no caso, seria o vector A. Esse vector A seria, nesse caso, esse vector A seria P, né? Esse vector A seria o P dividido entre isso aí, né? Então vai ficar aqui. Lembrando que esse o diferencial, lembrando que todo vector, né? Lembrem, diferencial de A, quem é esse diferencial de A? Lembrando que, vamos supor que tem, a área está aqui, né? Vamos colocar melhor, já pensando no que vai acontecer. Vamos pensando aqui, vamos considerando que isso tem uma área, né? Vamos considerando aqui, né? Então aqui, a esse le vamos a chamar área. Um diferencial de área, vamos chamar-lhe aqui. Este é um diferencial de área, certo? Só que esse diferencial de área tem um vetor unitário aqui, né? Esse diferencial de área tem um vetor unitário aqui. Aqui tem um vetor unitário, né? Saiu meio estranho. Aqui tem esse vetor unitário, né? Esse vetor unitário, né? Vamos chamar esse vetor unitário. A esse vetor unitário sempre le chamamos N, né? Vetor unitário N, né? Então esse diferencial de área,
Então, esse diferencial de área pode ser representado em função do vetor unitário, seria o módulo do vetor pelo vetor unitário, certo? Isso vai me dar também, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe, cálculo vetorial a gente aprende, né? Então, olha só, isso significa que eu automaticamente vou colocar aqui direto já, direto. Então, vai ser o vetor A, que seria igual a P, né? Que seria igual a P, no caso P de polarização seria R menos R linha, né? Certo? Produto por N, né? Diferencial de área. Mais ou menos. Seria mais, eu posso colocar mais, né? Mais, vou colocar aqui mais, o K, né? O K integral em todo o volume, K integral em todo o volume de que outro termo, como ficou outro termo, K de gradiente P menos, né? Menos dividido entre R menos R linha diferencial, lembre, diferencial de B linha, né? Diferencial de B linha. Olha só, prestem atenção nessa equação. A essa equação le vou chamar a equação número 6. Nessa equação número 6, ela tem uma equivalência ou uma analogia com a equação número 1. É só olhar aqui, a equação número 1. Olhem aí a equação número 1 aí. A equação número 1 tem uma analogia com a equação número 6. Isso significa, né? Certo? Olha aqui, a equação número 1. Ou seja, a equação número 1. Qual é a equação número 1? Ou seja, de 1, eu posso dizer, eu vou colocar aqui, então vou colocar aqui mesmo. Vou colocar só para D1, né? Só repetir aqui, só para o potencial D1, né? Que o potencial R é igual a quê? A K integral, né? Em todo o volume, no caso da densidade R linha, né? Dividido, né? Dividido entre R linha diferencial de B linha, né? D1, essa é a equação 1 aqui, né? Essa é a equação 1 que está aqui, né? R linha de B1, R, ok? Esse é o que eu fiz que está aqui. Analisando 1 e 6 por analogia, que nós temos, né? Por analogia, né? Fazendo essa analogia, enxergamos que temos aqui duas densidades, uma densidade superficial e outra densidade volumétrica, né? Ou seja, nós temos aqui no caso, isto representa, como está em uma superfície, isto vai me representar uma densidade superficial, né? E esta vai me representar uma densidade volumétrica, porque está integrada em todo o volume. Então temos duas conclusões que tiramos aqui. Então isso vai me representar para a primeira integral densidade superficial e a outra densidade volumétrica. Ou seja, eu vou concluir então aqui eu posso, de 6 eu posso concluir, comparando com 1, então eu posso concluir então que a densidade, vou colocar com a letra densidade de polarização, né? Por quê? Porque isto é devido à polarização, né? É devido à polarização. Tudo isso aconteceu pela polarização, então vou colocar densidade de polarização. Isto vai ser igual a polarização, o produto I. Isto aqui é a densidade, vou chamar que densidade superficial de quê? De cargas que livres ou ligadas? Ligadas. Então isso aqui
é uma densidade superficial de cargas ligadas, de cargas ligadas devido à polarização elétrica. E aqui vou chamar do outro lado, vou chamar I, né? I. Vou chamar do outro lado, vou chamar que a densidade volumétrica, né? Neste caso a densidade volumétrica de polarização também, né? Vai ser igual a menos gradiente da polarização, né? Então, a esta aqui le chamamos a densidade volumétrica de cargas também, não é carga livre, densidade volumétrica de cargas ligadas devido à polarização, né? Então, isto é consequência, se nós encontrarmos, isto vai aparecer se tiver acúmulo de cargas, né? Vai ter um acúmulo interno de cargas, né? Por isso, ou seja, isso tem a ver com o acúmulo de cargas, porque está dado ao longo do volume. Tem? Isso aqui, então, você pode colocar então aqui na equação, né? Você pode colocar isso na equação, mas o mais importante é essa conclusão, né? O mais importante é esta conclusão que hemos concluído aqui de uma maneira matemática aqui, né? E agora aqui, né? Mas lembrem que se a gente, no caso, né? Se a gente, por exemplo, se vamos supor, no caso que, vamos colocar aqui um caso, depois podemos ver no outro vídeo, mas aqui no caso que não tiver, porque lembrem que os dipolos são polarizados, né? Mas se a polarização ela é uniforme, ou seja, se não existe interação entre dipolo e dipolo, ou entre as moléculas, então a polarização ela é uniforme, então significa que o ângulo entre o vetor normal e a polarização uniforme é zero. Se é zero, então aqui essa densidade, neste caso aqui, essa densidade, então aqui a densidade superficial de cargas ligadas devido à polarização vai ser igual a simplesmente porque módulo de P, o módulo é 1, o cosseno de 0 é 1, então vai ficar simplesmente igual a densidade de cargas, a densidade superficial de cargas ligadas vai ser igual a polarização. Então, no próximo vídeo vamos fazer uma explanação maior. E obrigado aí pela paciência. Até o próximo vídeo. Obrigado.